Ele tinha tudo para não ser aquilo que ele era. Muito bonito, com infância com ar de Hannibal Lecter, jogava tênis e tocava clarinete quando criança e parecia ter uma vida promissora de sucesso. Mas sendo justo, se você olhar pelo lado criminal, ele até foi bem sucedido na carreira que escolheu. Jeffrey Dahmer é um dos serial killers mais famosos da história criminal americana e talvez até do mundo. Sem perceber, foi o pai de Jeffrey que o ensinou ainda criança a tratar ossos de galinha para que eles não estragassem. Com a técnica aprendida em casa, Jeffrey levou e aprimorou para sua vida de serial killer os componentes químicos necessários para embalsamar o que se tornariam troféus de sua trajetória assassina. Os crânios da maioria das suas vítimas seriam preservados e até usados de forma artística para um dia se juntarem num altar que Jeffrey pensava em construir em sua casa. Com 17 vítimas descobertas e todas reconhecidas pelo serial, Jeffrey Dahmer agiu entre 1978 e 1991 sem sequer ser procurado pela polícia. Os homens que ele buscava para se tornarem vítimas não eram importantes para a sociedade à época e podiam desaparecer sem serem notados. Eles eram imigrantes ilegais, negros e gays. Talvez numa mistura de prazer e estratégia, Dahmer seguia sem preocupação sua saga, unindo desejo sexual com dominação, morte, canibalismo e desaparecimento de seus alvos. Por descaso, ou seria arrogância, um dos maiores serial killers da lista dos top 10 só foi descoberto graças à 18ª vítima que conseguiu sobreviver, fugir e chamar a polícia. Mas por muito pouco, os policiais não o fizeram ter também o seu crânio guardado no armário de Jeffrey ao lado dos outros que um dia foram o rosto de alguém vivo. Com a chegada da minissérie da Netflix baseada na história real de Jeffrey Dahmer, a curiosidade sobre o serial killer volta a aumentar. Ele seria psicopata? O que o levou a escolher seu modelo de vítima? Uma pessoa como ele pode voltar ao convívio social? Eu converso sobre tudo isso e muito mais com a perita e criminal profiling doutora Rosângela Monteiro. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Doutora Rosângela, muito obrigado por ter aceitado esse meu convite em cimíssima da hora para a gente falar do Jeffrey Dahmer, mas é que com a entrada da série da Netflix, muita gente está pedindo para ouvi-la analisar esse serial killer tão específico e tão famoso, né? Ele é top 10, não é? Esse é ele é um top 10 do mundo já, né? Sim. Não, é interessantíssimo, né? A história do Jeffrey e o que ele significa nessa escalada, quando a gente faz essa escalada do índice da maldade, da crueldade, da perversão. Ele bate todas, né? Ele gabarita, eu costumo falar. Se você levanta todas as características de um psicopata, serial killer, assassino sexual, ele gabarita todas as características, né? E agora eu acho interessante, o que me chama a atenção dessas séries é que ainda esse pessoal tenta romantizar um pouco a coisa, né? Tentam buscar alguma coisa, não, foi trauma da mãe, porque eles se separaram, porque o pai... Quer dizer, na verdade, a gente sabe que para o indivíduo se desenvolver dessa forma, que é essa característica do Jeffrey, né? Porque ele chegou onde, assim, que a gente possa imaginar em termos de perversão, ele está lá, né? Que todo esse desenvolvimento é sempre multifatorial. Não dá para a gente colocar, foi trauma. Não, gente. As pessoas nem sabem direito o que é trauma, porque o indivíduo que fala que teve um trauma, nem ele tem consciência disso, né? O trauma está inconsciente. Na verdade, o trabalho de um terapeuta é tirar esse trauma que está inconsciente em você para você entender, porque o trauma ele vai aparecer no comportamento. E quando a gente lida com psicopata, não tem estrutura emocional para criar trauma, sabe, Beto? Não tem. Porque trauma, para você se traumatizar, tem que ter aí um nível emocional, psicológico, muito elevado, grande, você se importa, você sofre. E o psicopata não tem isso. Eu falo muito, o psicopata ele não tem a capacidade de amar e nem de odiar, porque é o mesmo sentimento. Né? Ele simplesmente não está ali. Tem o filme O Psicopata Americano, eu sempre recomendo, e leio o livro, também não sei
se já tem em português, deve ter, psicopata americano. A gente tira aqueles excessos de, né, serra elétrica, machado, não sei o quê, e presta atenção no que ele fala. É bem assim, eu tenho todas as características de um ser humano, mas simplesmente nenhuma emoção aparente, eu não estou ali. Então, não tem, né, esse movimento de raiva, porque aquele matou, esquartejou, porque ele estava frustrado, com raiva, porque aconteceu isso na família. Bom, tirando isso, ele tem uma escalada interessante, né, que é aquela bem característica do indivíduo que chega onde ele chegou, né? Ele não teve uma infância ruim, toda a família tem problemas, o fato de um pai e uma mãe se divorciar, isso aí, gerar psicopata, nós estamos perdidos, né? Porque o que tem de pais que se divorciam, separam, brigam a vida toda, moram junto e brigam, tem problemas de relacionamento. Quer dizer, quem não teve na família algum momento difícil? Mas ele passou infância e adolescência relativamente bem, numa família classe média, tinha lá os seus problemas, mas ele, desde jovem, ele já tinha uns interesses diferentes, né? Por exemplo, eles estavam na mesa comendo frango, ele era garoto ainda, e ele ficou fascinado com os ossos, né, dos frangos, e começou a perguntar para o pai, poxa, como é que eu limpo esses ossos e deixo, como é que eu conservo? E o pai, claro, não vai pensar assim, nossa, meu filho já é um psicopata, né? Ele achou até interessante, porque, poxa, tem interesse, quem sabe vai pelo mundo da ciência, né? Já explicou para ele, você usa alvejante e tal. Então, tudo isso, todas essas informações, ele foi absorvendo. Já, até uma pergunta de cara que eu ia fazer, já entrando nesse assunto dos ossos. Ele tem um interesse pelos ossos, e o interesse pelos ossos pode ter tornado psicopata, ou a curiosidade pelos ossos já era por ele ser o que era internamente. Você entendeu? Assim, ele, ao descobrir que os ossos poderiam ser preservados, ele fala, que delícia, não tinha pensado nisso. Ou ele, não, como é que eu preservo isso? De onde vem? A curiosidade leva a pergunta ou a pergunta constrói o psicopata? Não, a curiosidade leva a pergunta. A gente já sabe que eles são muito inteligentes, perspicazes, né? Às vezes as pessoas ficam me confrontando, mas como é que o cara foi tão burro de fazer isso? Não tem nada a ver com inteligência, o fato dele ter sido pego, nem nada. Porque outros fatores influenciam, né? A impulsividade, né? O narcisismo que tem um psicopata, ele acha que ele é onisciente, onipotente, onipresente, the one, e ele fala, ninguém vai me pegar. Então, ele subestima a capacidade do policial ou de outras pessoas de chegar até ele. É diferente. Isso não tem nada a ver com inteligência. Então, essa curiosidade já está demonstrando, tá? Não necessariamente. Não é todo mundo que se interessa por dissecar, ele tem, né? Eu tinha muito isso de criança. Eu sempre tive muito ligada a essa parte da área biológica, e um dos meus interesses era esse, entendeu? Ver os ossos, aprendi a dissecar, fui fazer curso de taxidermia, umas coisas meio doidas, mas não sou psicopata. Então, tem um viés científico que aí você desenvolve, isso não quer dizer que você seja psicopata. Mas essa curiosidade dele, a gente conhecendo ele agora, e até que ponto ele chegou, sim, já era essa característica de personalidade dele. A personalidade dele que faz ele ter um interesse. Exato. Então, ele já está trazendo isso. Porque a psicopatia também tem muita ligação com estruturas cerebrais, morfologia dessas estruturas, desenvolvimento, né, do córtex pré-frontal, do córtex órbito-frontal, que é a região que nos torna sociáveis, que nos dá ferramentas de lidar com a sociedade, a sua expressão da personalidade, etc. Esses indivíduos têm uma falha aí. Entendeu? Então, ele já traz isso. Claro que o ambiente também vai contribuir, mas não é o que vai torná-lo um psicopata. Tá? Até porque parece que a família dele era bem... Apesar dos pais estarem se separando, eles eram bem amorosos. O irmão mais novo dele é uma pessoa, parece, tranquila. Ele morava numa casa legal, não morava... Ele tocava clarinete quando era criança. Jogava. Exatamente. Se você pergunta, você vai checar a infância dele, professores, falaram que ele era muito divertido, alegre, enérgico, né? Aquela pessoa assim, enérgico não, energética, né? Vai para lá, vem para cá, interessado, né? Não era uma coisa apática, nada disso. Claro que, se prestar atenção, você já poderia ver, é uma característica interessante que a gente observa na criança, quando ela é psicopata, o prazer que ela sente em
o prazer que ela sente no sofrimento do outro. Sabe, isso é muito característico. Porque criança questionar a autoridade, né? Isso aí é normal, né? É questão de educação também, uma série de coisas. Agora, a criança que sente prazer, né, em observar o sofrimento do outro, isso é uma característica importantíssima. Muito bom professores e pais e tal prestarem atenção nisso. Tem uma cena que eu coloquei no meu Face de uma garotinha que ela está com uma boneca. Então, ela está assim, mas bem petitiquinha. Ela está assim, tem uma bacia com água na frente dela. Ela está com a boneca, ela está assim, aquela coisa de criança com boneca. Daqui a pouco ela e afunda a boneca. E faz assim ainda para ela, para ela se afogar. E o pessoal fica, Rosângela, será que já é? Eu falei, viu? Psicopatas foram crianças até fofas, foram adolescentes, foram adultos. Psicopatas, eles também tiveram infância, né? Claro, adolescência. Mas aí na adolescência a coisa começa a pegar, né? Que acontece com o Jeffrey também. O Jeffrey, exato. Na adolescência, o que acontece? Aquela mudança grande de hormônios, a puberdade é fundamental, principalmente nesses indivíduos que são matadores por desejo. Então, aí ele se identificou como homossexual, ele identificou o desejo dele, né, que ele era homossexual, e ele já começou a, sabe, se interessar por isso. Poxa, né, que seria interessante, ele começou a se excitar com ideias de, nossa, eu quero ter uma relação com um indivíduo que esteja totalmente imóvel, né? Então, isso o que é? Já está ali uma coisinha da necrofilia. Você percebe? Então, com 16 anos, ele já bolou, ele começou a sentir uma atração muito grande por um cara que corria perto da casa dele, um homem. E ele já bolou, não, eu vou deixar esse cara inconsciente e quero transar para ver como é que é transar com uma pessoa inconsciente, porque ele já estava com aquele interesse. Só que não deu certo, ele esperou com um taco de beisebol, então você já vê aí as características da violência, né? Já presente, um garoto de 12, 13, 14, 16 anos, já esperar um cara com um taco de beisebol, então você vê que a coisa é violenta. Ele não estava ali no convencimento, ele já queria derrubar o cara mesmo, e não deu certo, porque esse indivíduo, naquele dia que ele ficou esperando lá, ele não correu, não passou. Então, o cara se livrou de uma boa, né? Mas, já com 18 anos, a coisa complicou. Agora, teve um fator interessante, que aos 18, aos 17, os pais se separam, e a mãe ficou completamente perturbada, acabou largando ele, pegou o irmão mais novo, largou ele em casa, na casa que era deles, né? Sem comida, sem nada, botou uma geladeira, tinha uma geladeira velha lá e largou simplesmente ele. Então, ele teve que viver ali sozinho, sem recurso, né? E por que a mãe faz? Só uma coisa, só voltando, você estava numa linha de raciocínio que eu te cortei para saber da história, se ele perguntava do osso, se ele seria um psicopata já no momento, ou a pergunta o leva a se ligar. Você tem alguma coisa mais da infância que você lembre do Jeffrey, que é importante salientar? Não, daí já foi para a adolescência mesmo? Não, eu acho que ele já veio para a adolescência. Não teve nada de significativo. Além desse claro. Do osso. E tudo isso é muito sabido porque o pai do Jeffrey depois escreveu um livro, né? Ele conta, por isso que a infância dele, a adolescência é tão entendível, porque o pai conta como foi, mas aos olhos de um pai que amava e que ficou com ele até o fim, né? Então, aí o que acontece? Se você espera, num relato como esse, imparcialidade, a visão fria de alguém que está de longe, analisando tecnicamente, você não vai encontrar, porque tem um viés emocional, certo? Não tem jeito. Você vai entrevistar pai, mãe e pessoas próximas, sempre vai ter o viés emocional. Nunca é de um profissional que vai analisar aquilo friamente, né? Tem o seu valor, claro, até de como é lidar com uma pessoa como essa. O pai tem que ficar ao lado dele. Né? Porque depois, na verdade, o pai é que retorna, fica um período com ele, incentiva, ele acaba entrando na faculdade. Né? Só uma coisa, por que a mãe abandona? Se você conseguiu descobrir, eu não consigo. Por que a mãe abandona ele e pega só o irmão mais novo e cai fora? Será que ela já sacava? Mas depois ela também volta a ficar amiga dele, porque ela se afasta, depois ela volta a ser amiga dele. Ela volta. Nós não sabemos. Olha, mãe, muito provavelmente ela deve ter percebido alguma coisa dele. Tá? Porque esse período até os 16, ele está vivendo, ele está experimentando, ele está absorvendo, ele não partiu para ação, mas ele podia fantasiar. Né? A mãe percebeu também que o interesse dele, homossexual,
né? A orientação dele pode ter pesado, porque foi bem nessa fase. Então, a mãe, na hora de falar, eu vou sair daqui, ela queria se desprender das memórias e de tudo que aconteceu ali, porque se separaram ali. Ela pega o mais novo, é bem típico mesmo. Você pega o filho mais novo, vai, e como ele já estava fazendo 18 anos... Vou salvar o mais novo, que esse ainda dá. Exatamente. Então, pode ter essas questões. A mãe também pode ter pegado, porque adolescente adora esconder coisas de mãe, mãe sabe todos os esconderijos, né? Eu adoro adolescente que esconde coisa embaixo de cama, ainda embaixo do imagina. O primeiro lugar do colchão, embaixo da última gaveta do da última gaveta. Então, ele podia ter coisas que a gente não sabe, porque não foram reveladas, e ali a mãe pode ter descoberto. Até mesmo ele escrevia, de repente ele escreveu coisas... Desenhos, exato. Interesses dele. Naquela ocasião não tinha computador ainda, né? Mas não tinha computador, mas era muito comum isso, né? Desenhar. Tem muitos serial killers que desenhavam, o próprio BTK, né? Ele desenhava, isso bem depois, já era 2000 e pouco. Ele desenhava tudo que ele tinha interesse em fazer. Ele desenhava, fazia um croquis e depois reproduzia, né? Realmente o que ele queria. Então, pode ser, né? Então, a sexualidade aflorando, né? E junto com a sexualidade vem todas essas questões, né, de canibalismo, de necrofilia, de sadismo, né? Isso vem junto com a sexualidade. Nele, né, essas coisas começam a aflorar. Entendeu? Até que, 16 anos, ele toma a iniciativa. É interessante observar essa trajetória do Dahmer, porque a gente vê bem essa escalada, né, até ele chegar no topo, né, para ele que seria o serial killer, já era um psicopata, mas serial killer, assassino sexual, com tudo que tem direito, né, de características. Então, aos 16, ele já quis ter a primeira experiência, já pegou um taco de beisebol para derrubar um cara. Você entendeu? Não foi assim, eu vou em tal lugar para encontrar, vou ver como é que é. Não, eu já queria, né, dar umas cacetadas e aí partir, claro, com o sexo. Ele que é um indivíduo inconsciente, e isso não o deixou. Ele foi seguindo por esse caminho. A necrofilia era muito presente na vida dele. Começa com as experiências de ter relações com o indivíduo que está inconsciente, o outro que não se mexe. Ele chega até a reclamar uma fase dessa. Ele fala, aquele pessoal se mexia demais quando eu, né, mantinha a relação. Eu não gosto, eu queria que ficasse parado. Porque ele é um homem bonito, ele não é difícil ele atrair pessoas, né? Mas ele gostava da dominação. Mas a gente vai chegar lá para fazer essa pergunta melhor lá na frente. Mas daí ele vai me contando a escalada dele. Daí, aos 18, aos 16, ele tenta, mas não consegue, né? Porque o homem não aparece. Então, mal sabe a sorte que ele teve. De naquele dia, a gente ficar reclamando às vezes, né? Que dor na perna, não queria correr. Vai que essa dor na perna te tirou de um Dahmer da sua vida. Um Dahmer, exatamente. E aí ele vai realizar isso, de fato, quando? Bom, aí é uma coisa toda assim, é um período de meio confuso de experiências. Ele começa frequentando lugares de encontro mesmo. Boates gays e tal. Né? Boate gay, claro que ele sabia que ali ele ia encontrar, evidentemente. Então, ele começa agredindo, né, garotos, ele tenta levar para um local. Aí também a vida dele começou a ficar com altos e baixos, de sai, vai morar num hotel, entra na faculdade, tem períodos em que ele fica aparentemente... Fica sozinho em casa, né? Então, ele fica esse período sozinho em casa, depois o pai arranja um relacionamento, volta para casa, o incentiva, porque com 18 anos ele entra para a faculdade de Ohio, o pai o incentiva, mas ele fica 3 meses, e tem um outro componente aí, a bebida, o fato de se drogar. Então, ele já começa, e com a bebida, claro, a bebida é um depressor do sistema nervoso central, abaixa todo tipo de, né, de controle que você tem, e aí você potencializa todos os seus desejos. Então, essa fase é de experimentação, ele não mata ainda, mas ele agride, ele começa a usar medicação para dopar as pessoas. Então, aos 18, que era 1978, ele já comete o primeiro crime. Ele chama o indivíduo, conhece um garoto da região, e fala para ele, vamos beber, nessa fase mesmo, de terminando high school. Na festinha tal, ele tem interesse no garoto,
e fala, vamos em casa, vamos beber, e ficar conversando sobre outras coisas e tal. Muito bem, o garoto vai, eles ficam lá bebendo e tal, até que chega a hora que o cara fala, olha, rapaz, vou embora, ok, beleza, ele golpeia o rapaz com um halter. Esse menino, ele lembra que, pelo que eu pesquisei, posso estar completamente errado, mas só para eu confirmar isso daí, ele não lembra como ele matou, não é isso? Não é esse que ele não lembra que ele matou? Não é esse, tem outro, que ele fala que não lembra. Sim, mais tarde. Ele é esse mesmo, na formatura. Ele golpeia o rapaz pelas costas com um halter de 5 quilos, ele dá umas 2, 3, né, pancadas, claro que o rapaz cai, ele estrangula, ele mata ali, estrangulado. Estrangulamento é sempre usando um laço, que a gente chama um instrumento, não é com mãos, então pode ser qualquer coisa, peça de roupa, corda, o que for, fio de telefone, ele usou, estrangulou, e aí manteve relação com esse corpo, ficou uns dias, ele enterra, depois disso ele acaba dissecando, ele pega uma prática incrível de tirar as partes moles, separar osso de carne, aí que ele começa, tá? Ele dissolve parte dessas carnes em ácido, não, antes disso, ele vai tirando as peças, ele enterra no fundo da casa dele, e passa uns dias ou uma semana, ele vai lá e desenterra, para continuar. Eu acredito até que ele tenha mantido relação, eles não são explícitos nisso, mas ele desenterra, isso é muito comum na necrofilia. O indivíduo mantém relação sexual com um cadáver em decomposição. Então, muito provavelmente... Maníaco do parque fazia isso durante dias com as suas vidas, já tinham vermes e tudo, e ele ainda ia lá. Nossa, exatamente. Agora, doutora, é rápido, eu fiquei, não é possível, agora estou vendo Dexter, eu brinquei, porque quem sabe fazer é rápido? Porque sim. Ele tirava todas as carnes, ele deixava só os ossos. Aí em 2 horas, mais ou menos. Aí ele caceta o osso para ele esfarelar, não é isso? Para ele esfarelar, exatamente. Mas o que ele faz? Ele começa a fazer isso, ele enterra, claro, o cadáver entra em decomposição, né? Ocorre o segundo relaxamento, por isso que eu falo que eu acredito que ele mantinha relação sexual com esses cadáveres. Não era só para desenterrar, tirar a carne. Porque a gente percebe que ele tinha um interesse muito grande por isso, né? De ossos e carnes, e dissecar, né? Todos os músculos, tal, retirar a carne, que depois a gente vai ver que ele vai chegar no canibalismo. Então, ele já tem esse interesse. Mas, de pronto, ele enterra, desenterra. Ele começou a fazer isso com os primeiros corpos. Então, ele matava, derrubava o indivíduo, estrangulava, enterrava, separava, né? De início, às vezes, até ele começava a separar, mas ele enterrava, tirava, e aí ele ia separar carne, osso. As carnes, ele costumava dissolver em ácido, e os ossos, ele, né, com uma marreta, ele colocava dentro de um saco, e ele se desfazia disso. Às vezes até pelo vaso sanitário. Eu brinco muito que, olha, cuidado com esse negócio de vaso sanitário, que as pessoas acham que pode, né, eliminar tudo, e a gente encontra. Ele tinha muita prática nisso, entendeu? Então, ele dissolvia toda aquela carne, colocava os ossos também, se ele, né, quebrava tudo, ficava tudo esquírula, pequenininho, até pó, com uma marreta, ele se dissolvia. Então, ele começou com isso. Até que um dos casos, ele saiu com esse rapaz que você comentou, e ele diz que ele acorda, né, com o cadáver embaixo, que ele foi morto a pancadas. Esse caso foi diferente. Entre 78, ele continua, já ou ele dá uma parada? A segunda vítima é em seguida? Logo em seguida. Aí começa. Na verdade, o período mais profícuo, né, onde foi de 89 a 91, né? Que é onde ele entrou bonito. Onde ele pegou o jeitão que era o final. Ele já estava num apartamento que depois ele vai morar com a avó. Ele fica um período, porque ele gostava muito dos avós. O pai falou, bom, já que ele não está na faculdade nem nada, vai para a casa dos avós. E o que acontece? Ele fica um período legal. Estava lá trabalhando, conseguiu um emprego, ajudava a avó, mas aí bebida, e ele já encontrou um local propício para os interesses dele sexuais, ele começou a levar esses homens para a casa da avó. E era interessante que a avó se incomodou com isso, ela até manda depois ele embora, porque ela não aguentava mais
né, essas visitas de homens na casa dela. Ela sabia que ele era homossexual. Só que esses indivíduos não saíam, né? Ela não percebeu isso. E no porão, ele estava enterrando. Ele disse que o odor já estava assim, horrível, né? Pois é. Porque ele fazia Eu tudo ia no falar porão. em cheiro, ninguém percebe o cheiro. Por mais que eu não sei, a gente até falou sobre isso. A gente fala sobre na live lá da mãe que foi com os. Na live não, na entrevista com os filhos na cama. O cheiro, eu nunca senti o cheiro do cadáver, mas assim, decomposição deve ser insuportável. Você fala, que bicho morto é esse? Tem um E bicho... não é cheiro de bicho. O interessante é isso. Mas você falaria, né? É uma coisa que... sim, que bicho é esse, né? Que bicho é esse que fede desse jeito. Não, o cheiro é horrível, característico, é um cheiro acre. Não tem como você não sentir. Mas é interessante, você ver, a avó manda ele embora porque a quantidade de homens, ela estava achando que ele estava levando muito homem para lá. E não se ligou no odor, né? Que vinha do porão. Porque ali ele foi enterrando, enterrava, desenterrava. Ele deveria manter relação com esses corpos, aí dissecava, e aí ácido, e aí martelava, jogava, quer dizer, o negócio já estava, depois enterrava novamente. Ali foi você vê que todo esse período foi uma preparação para o modus operandi dele, né, para o jeitão dele, se solidificar no final. Né? E ainda bem que ele foi pego, né, nessa fase, porque senão ele ia ser, acho que um dos indivíduos... Ele chegou a matar no total 17, né, entre homens e garotos, fora os abusos. Ele chegou a abusar de garoto de 12 anos, 13 anos. Porque no meio disso tem, né? Ele fica assim, ele vai preso porque ele foi pego na rua lá mostrando suas partes íntimas para exato, um exibicionismo, para mulheres. E ele era preso por algo bem tonto, saía, nem preso, às vezes já pegava condicional de cara. E as pessoas não faziam ideia, né? Tem, inclusive, um dos 17, um garoto, não tem uma história do garoto que é como é que é o nome dele? O Conerad, o menino que ele pega, porque ele começou a querer fazer zumbi, não é isso? Depois, mais para frente. Aí o lance dele do zumbi... Não vou cortar a sua linha de tempo. É que esse menino, estou louco para saber dele mais. Então, essa fase é meio assim, entendeu? Ele estava ainda, sabe, indo por impulso, porque o indivíduo ele vai criando uma maturidade e ele vai ficando cada vez mais experiente naquilo que ele faz. Então, nessa fase de adolescência, o indivíduo pode agir muito por impulso. Então, ele se mostrar exibicionismo para mulheres e crianças, abusar de adolescentes, de moleque de 12 anos, 13 anos, aí vai preso, ele fica um período, sai. Tem um caso até que ele é acusado de agressão e abuso sexual, quer dizer, ele vai, a agressão, eles acabam retirando, ele fica só por abuso, ficava um período, saía da cadeia. Aí a avó não deixou, ele vai para um hotel. No hotel também ele leva pessoas, ele pega, mata ali no hotel, embala, leva para a casa da avó para poder enterrar. Quer dizer, ele está nessa coisa de experimentação e ele é pego, mas não exatamente por aquilo que ele está fazendo, né? Por essas coisas impulsivas que ele faz, se mostrar para os outros, né? Abusar de adolescente, vai para a cadeia, sai, vai para a cadeia, sai. E ele tinha um tipo assim, né? Até essa figura dele acho que ajudava bastante nessas questões, porque ele era um cara que você já viu o jeito dele falar, ele é todo calmo, né? Parece um garotinho, aquela carinha dele, né? Loirinho, aquele cabelinho, parece garotinho de escola, né? Você não vê nele o que realmente ele é. A figura dele é muito simpática. Ele não tem um olhar, claro que se você começa a conviver, você vai ver, mas você pode ver que a cara, né? O jeito dele é sempre, né, aquela carinha de bom moço. Parece, ele vai ter sempre uma carinha de garoto de colégio. Ele cresce, né? É um estereótipo, mas então as pessoas olham... O demônio é sedutor, o demônio não é feio, nem de energia, nem de nada. O demônio, ele é sedutor. De nada. Porque as pessoas pensam que o cara tem uma cara, que ele anda diferente, né? Que nem o Iluminado, né? Andava o Jack Nicholson com aquela cara de maluco, com o machado na mão. Não é assim, é justamente o contrário, né? Bom, nesse vai e vem, ele vem esse período, aí, em 89, ele começa, realmente foi o período mais de 89 a 91,
é quando ele arranja um apartamento, né, para morar, aí ele já se especializou, ele redefiniu o modus operandi dele, claro que a assinatura é a mesma, a assinatura ele não deixa de ter. Então, ele vai incorporando esses elementos, todos perversos, de perversão, principalmente sexual, e aí canibalismo, necrofilia, permanecer com aqueles corpos, aí ele já começa a dar vazão a todos aqueles desejos, todos muito misturados com sexo. E essa coisa do poder. Você vê que ele não quer nem que a vítima se mexa. Aí vem essa coisa dele de criar um zumbi escravo sexual. E ele começa a fazer até umas coisas esdrúxulas, né? Algumas pessoas acho que até morreram em função dessas coisas. Mas o modus operandi é o mesmo. Ele vai para um local onde homossexuais frequentam, um bar, qualquer lugar. Aí lá, ele paquera, leva esse homem para casa, dopa, ele usou muito isso, né? De dopar. O indivíduo lá, meio inconsciente, semi-inconsciente, ele começou a fazer trepanação, que é aquela abertura no crânio. Ele retirava parte do crânio, fazia bem direitinho, e começava a injetar substâncias para ver se aquele indivíduo permanecia vivo, mas um zumbi. Entendeu? E aí, parte deles acabava morrendo mesmo, se não morria, ele estrangulava, fazia parte até da assinatura dele, né, o estrangulamento. Embora em alguns casos ele chegou a matar, esse que foi encontrado embaixo da cama que você comentou, foi na pancada. Ele até falou, poxa, eu não me lembro desse caso, eu não lembro o que aconteceu, eu acordei, ele estava embaixo da cama, mas foi na pancada. Muito provavelmente porque o outro deve ter reagido. Então, ali eu era ele ou o outro, então ele foi para o que dava. Mas ele fazia essa trepanação. E teve um caso interessante, nesse período, ele começou a decapitar as vítimas, depois ele enterrava essa cabeça, retirava, quando já estava em estado de decomposição adiantado, ele limpava e depois usava esse crânio limpo para se masturbar. Ele fez isso durante muito tempo. Ele guardava, né, os crânios, ele pintava. Guardava. Isso é um troféu? Pode ser, sim. Sim, porque é uma maneira dele reviver tudo aquilo que ele sentiu de bom ali. Só teve um, né, que ele não guardou, porque ele falou que ele não era bonito. Mas matei ele porque ele ia acabar me entregando, então tive que matar, mas nem para troféu serviu. Não, mas ele matava mesmo. Essa é conversa de psicopata, porque o matar dá um grande prazer. No caso do indivíduo que é o assassino sexual, na verdade, o tesão mesmo está no poder que ele tem sobre o outro. Aquilo dá um tesão incrível, então ele estupra enquanto ele tortura, que tinha muito disso nele, ou então tortura enquanto estupra, né? E ele tinha uma fixação. E outro caso interessante do Jeffrey. Nesse universo do serial killer, do que a gente conhece, o serial killer ele caça por raça, a gente costuma falar. Então, branco mata branco, negro mata negro, asiático mata asiático. O Jeffrey Dahmer é uma coisa à parte, porque ele matava brancos e negros, e especialmente ele tinha um interesse pelos negros. Das 17 vítimas, só 2 são brancas. Exatamente. Mas, então, eu vou adiantar uma pergunta. Porque o que acontece? Ele também não é pego por conta de ele escolher as vítimas perfeitas, no sentido de que, principalmente a época que ele matava, se você era preto, pessoas de fora do país, imigrantes, gays, você é subraça, então você não é nada, você para mim não significa nada. O próprio Versace, quando morre em 92, a polícia já tá, aquele maníacozinho lá já estava matando um monte de gente, ninguém procurava porque era gay. Eram gays e gay que morra mesmo. Então, no caso dele, ele escolhia muito bem. Ele escolhe esse modelo como estratégia, porque, além de tudo, se eu pego um gay negro, eu tenho menos chance ainda de estar sendo procurado, ou por prazer. Ele queria. O serial killer, nessa hora, o modelo, como é que ele escolhe esse modelo? Então, nós temos serial killers que têm taras específicas. Então, independente daquela pessoa ser conhecida ou não, ele até se arrisca nisso. Então, eu tenho tara por mulheres morenas, de cabelo encaracolado, comprido, dividido no meio. Maníaco do Parque é assim, Ted Bundy, só que tinha que ser repartido do lado. Brancas, de cabelo escuro, comprido, repartido. Até esse detalhe. Nós temos assim.
E temos aquele que une o útil ao agradável. Eu acho que o Jeffrey Dahmer ele uniu o útil ao agradável. Entendeu? Porque ele tinha uma atração muito grande por peles negras, e por serem mais musculosos, ele procurava esse tipo. Entendeu? Aquilo despertava, né, um interesse sexual muito grande, muito desejo nele, da pele, do corpo do negro. Tanto que ele sempre procurou se aproximar desses caras mais musculosos. E tanto que ele, depois que ele matava, ele colocava esses corpos em posições esdrúxulas. Eu tenho umas fotos aí interessantes. Ele podia decapitar a cabeça, ele cortava as mãos, né? Ele retirava o pênis e a bolsa escrotal, colocava no freezer. Quando a polícia chegou, encontrou a cabeça, as mãos, o pênis. Ele guardava também genitália, né? De alguns ele guardou. Guardou, exatamente, guardava. E ele colocava esses corpos em posições esdrúxulas, chegava até a fraturar, na posição que ele queria colocar para que os músculos, né, e aquela figura, aquela parte da anatomia aparecesse mais ainda. Então, quando a polícia chegou, até encontrou um desses cadáveres. Estava lá em decomposição, em cima de uma cama dele lá, e ele retirando a carne. Né? E a fotografia, ele também fotografava todo mundo com Polaroid. Isso também é troféu? Sim, é souvenir. A fotografia é uma assinatura e é um souvenir. Souvenir no sentido que o souvenir e o troféu, qual é o papel disso para o serial killer? É ele reviver, olhando aquilo, ele vai reviver todo aquele prazer, tudo aquilo que ele sentiu. Porque o psicopata, tudo isso que ele faz, embora para a gente seja absolutamente repugnante, para ele é prazer. Sabe, não tem... e essa é a grande barreira, porque nós, ou a maioria de nós, né, que não... A gente não consegue entender como que uma pessoa pode ter prazer de estar ao lado de um corpo em decomposição, comer uma carne em decomposição, comer carne humana, gostar do sangue, entendeu? Né? Não tem sentido, mas é isso que dá prazer. Então, é uma mente totalmente, né, alterada, não que ele não tenha consciência do que ele está fazendo. Então, aí ele começou a se aperfeiçoar nesse sentido. Então, essas fotos, uma parte do corpo, pode ser? Pode. Né? E aí vem o canibalismo. Aí ele já começa também a experimentar a carne. E ele vai dissecando. Tem uma foto, né, de um corpo que ele deixa naquela posição totalmente esdrúxula, a cabeça... Não, acho que já estava até sem a cabeça, ele já tinha decapitado. Ele dobra o corpo numa posição que ele chegava até a fraturar os ossos, né? Nas posições em que ele colocava. E ia tirando os bifes, né? Tirando. Dá para perceber pela fotografia que ele usa um instrumento cortante, porque é diferente quando você arranca a carne de quando você corta. E ele vai tirando a carne, né, dessa parte da perna, da coxa, né, do glúteo, e ele vai preparando aquilo, ele deixa no freezer. Então tinha muita coisa, tinha cabeça, tinha essa parte que ele retirava do pênis e da bolsa escrotal, mãos e outras partes do corpo. Então ele chegou no ápice. Agora, uma coisa prática, né? Ele leva uma pessoa para um apartamento. De novo, ele não está no meio do campo sozinho. Num prédio. Como é que... o cheiro, ninguém percebe, vizinho? Uma hora, claro que alguém iria perceber, mas é interessante o que é a percepção humana, Beto. No caso de Isabela, não tem nada a ver, tá? Mas é só para te dar. No caso de Isabela, houve uma questão assim, as pessoas não escutaram nada, né? As pessoas não viram ela gritar, as pessoas não viram uma criança chorar, as pessoas não viram não sei o quê. Aí tem uma testemunha do prédio ao lado, era um casal com os filhos dentro do apartamento. E aquele dia, por exemplo, era um dia de corrida, não me lembro mais, era uma corrida que passou meia-noite. Então tinha muita gente acordada assistindo a corrida. E especialmente esse casal que era do prédio ao lado, a mulher diz: eu escutei. Para papai. Tanto uma discussão, contanto que ela falou para o marido: ih, acho que já estão brigando aí. E depois ela escuta: a Isabela caiu, tal, que foi a Ana Jatobá que falou. Isabela caiu, jogaram a Isabela do sexto andar. O marido não escutou. Por que ela escutou? Porque ela estava ligada, porque a filha estava doente. Já tinha passado mal, ela falou: bom, se ela chorar, uma criança pequena, qualquer coisa, eu vou lá. Então ela estava junto com o marido lá, o marido assistindo a corrida, ele não ouviu, porque ele não está ligado. É a mesma coisa, mas você não escutou os disparos? Tem gente que não, porque ela está prestando atenção em outra coisa, ou está num sono profundo. Então é interessante esse negócio do odor. O John Wayne Gacy, que é aquele cara, o palhaço, pô, ele enterrou 32 corpos
no porão dele, durante anos. Quando as suspeitas começaram a ir para o lado dele, os vizinhos começaram, você sabe que eu, quando passo aqui, eu sinto um cheiro. Quer dizer, até então, ninguém sentia nada. Mas não teve lá no prédio dele, nesse apartamento, 213, né, que virou até um número, assim, os vizinhos não reclamavam e ele falava, meu freezer quebrou, meu peixe quebrou. Sim, mas é um odor, um odor muito E a diferente. estrutura, né, porque ele tinha que sumir com o corpo. Eu digo, gente, não é Dexter, você não corta a cena e já mostra ele jogando. Claro, é um e ele trabalho. Fazendo quase em seguida, até para dissolver, cortar tal. Você viu aquele tonel azul que ele tinha, tipo Breaking Bad, para dissolver? Exatamente. E tudo se compra, né? Ele conseguia todos os elementos para fazer. Mas os Estados Unidos, naquela época, sabe, primeiro que as pessoas têm uma formação muito melhor do que nós, principalmente em química, em tudo isso. Isso é verdade. Na escola? O americano tem na escola, normal, tá? Você está lá na escola pública do bairro lá. Ele super elaborado. Da periferia. Os caras já têm uma formação incrível, anos-luz do que a gente tem aqui. O cara aqui que sai do colegial hoje, dependendo da escola, o cara não tem noção. Lá, não. É porque não tinha Google, ele não pôs assim, como dissolver um corpo. Como dissolver um corpo. O cara vai na biblioteca, ele já tem informação, principalmente nessa área de ciência, química, física, biologia. Os caras uma coisa, né, doutora? Ele, na escola, estava querendo aprender aquilo que lhe interessava. Exato. Ali eu deixava o professor e falava assim, como é que mas dissolve? Então, na escola mesmo, ele já foi aprendendo sem os professores saberem que estavam ensinando um serial killer. Informação. Dá para você saber, entendeu? Porque você pode ver um genuíno interesse aí pelas ciências, como você pode estar passando informação para um psicopata que já tem essa tendência de ossos, de carne, como dissolver, como tirar, entendeu? Que o processo dele era todo isso. E aí ele foi incorporando a necrofilia, porque, claro, aí explodiu, né? Porque ele mata o indivíduo antes de... E as próprias vítimas, né? Quando chegavam no apartamento, eles não chegavam já... Não, eles chegavam, ainda bebiam, porque era na bebida, né? Que ele colocava a bebida, sim. A droga. Gente, se eu entrar num lugar fedendo, seja o que for, eu vou embora. Eu acho que eu nem entrava, porque o cheiro já devia estar no corredor. Como é que a vítima entrava, gente? É porque também tem um detalhe, né, doutora, nas vítimas. Nenhuma delas era uma paquera da noite. Todos eram comprados. Ele tinha o prazer de pagar. $50, né? O último foi 100, né? Porque era um cara mais difícil. Essa compra da pessoa já faz parte do desejo de dominação, é isso? Eu te comprei. Já faz, sim. Já faz, claro. Ele não gostaria de pegar uma pessoa que... Não, que veio. Ele quer ter o domínio total. Isso você já nota desde o início. O interesse dele é por uma vítima que não se mexa. E que não de uma vítima que não reage, não tem a reação nenhuma. É interessante ele falar isso, sabe? Tinha uns que mexiam demais. Ele partiu para matar. Entendeu? O fato dele estar se relacionando só num ato sexual normal não interessava. Então, isso ele demonstrou desde muito cedo, interessante. Como, né, essa escalada até a necrofilia. A pessoa é necrófila de nascimento? Ou essa doideira vai sim, não tem limite, aí você vai testando tudo? É tipo, eu não comia brócolis quando era criança, hoje eu como. Exato. É isso. É bem por aí. Sim, vai formando. Todas essas nossas características sexuais, elas vão se desenvolvendo. Então, assim, vem com você, a gente não pode tirar aí o lado, né, anatômico, cerebral, genético, vem e você vai adquirindo isso conforme você vai formando a sua personalidade. O sexo está muito relacionado ao nosso desenvolvimento. Então, todas essas distorções. Né? Então, se ele já tinha algo assim, poxa, não, eu gosto que a pessoa fique parada enquanto eu tenho relação sexual. Não gosto nem que ela se nem respire. Né? E ele, já como um psicopata, ele não tem barreira. Né? Porque pode ter gente que tem barreira. Não é? A necrofilia não é exclusiva do psicopata. É um transtorno, é uma parafilia e pode virar um transtorno sexual. Contanto que tem muita gente que dopa a mulher. Eu já vi relatos disso. A mulher falou assim, eu percebi que meu marido esperava eu dormir ou ele me dopava para poder manter relação sexual comigo, eu imóvel. Não é muito próximo da necrofilia? Só que o cara não chega até ali, porque ele tem barreiras. Né? Ele
tem esse desejo, ele quer uma pessoa imóvel, porque é uma questão de poder, aí você vai associar, claro, se a pessoa está imóvel, você faz o que você quiser com ela. Né? Então, isso excita. Você Ela pode não vai ir reclamar. depois para um outro ponto, né? Naquela série Succession da HBO, fantástica, sobre o mundo corporativo e tal, tem um menino que ele só gosta de transar com pessoas imóveis, ou seja, é um tarado do morto. E todas as namoradas, ele fala, não se mexa, aparece, sabe, você se mexeu, para, sabe? Exatamente. Só que muitas dessas pessoas não chegam a esse ponto de resvalar para a necrofilia, porque tem uma estrutura de personalidade mais equilibrada, não é um psicopata, né? O psicopata não tem limite. Então, se ele fala, pô, isso aqui está me dando trabalho porque a pessoa sempre mexe, mesmo inconsciente, sei lá, eu mato, porque aí não tem. Ela não vai se mexer mesmo, e o meu poder é total sobre ela. E aí vai para o canibalismo, aí é melhor ainda a analogia que eu fiz do brócolis. Realmente, você de criança não comia brócolis. Tipo, eu de criança não comia uma perna, hoje eu estou começando a comer. A necrofilia, o canibalismo, ele também ele é algo que você vai indo num crescente, é isso? Crescente, exatamente. Mas Você já tem uma desejo lá predisposição. atrás, se olhar para a vontade de dar uma mordida naquele braço? Não. Vem por aí. Eu tenho um relato interessante da minha avó, do interior ainda, que ela disse que conhecia, tinha uma comadre dela, que toda vez que ela ficava grávida, ela tinha vontade de morder e comer as pessoas. Tá louca? Tipo assim, ela não chegava a fazer isso, mas morder já era... Ela deve ter tido uns 19 filhos, porque naquela época o pessoal tinha filho pra caramba. O que ela fazia? Se passava um rapaz, minha avó contava isso, ela falou, olha, ela gostava de braço bem branco, braço de homem, bem branquinho e forte. Ela ficava assim, que ela chegava e falava assim, eu posso dar uma mordida no seu braço? Porque olha, eu tô grávida, senão meu filho vai nascer com cara, sei lá do que, tinha muitas dessas coisas. Filha, vai nascer com cara do que for, mas meu braço não vai morder, tá louca, mano? Mas é verdade, esses relatos são interessantíssimos, eu acho isso assim, formidável. Eu mordia os braços? Ela ia lá e eles deixavam morder, muitos homens, porque falavam, não, ela está grávida, o marido até arrancar, né? Mas ela mordia para valer, mordia mesmo. Quer dizer, o que é isso, gente? Uau. Não é? Veja que coisa interessante. Será que ela acabou desenvolvendo isso que não se sabe, né? Não, ser antropófago, no caso, ou o canibalismo antropófago, a gente não é canibal por cultura ou por conta da própria espécie não se alimentar de si mesmo? É por eu acho que não se alimenta de si mesmo ou é cultural? Eu acho que tem as duas coisas aí, né? É muito cultural. Nós, a maioria de nós, nessa sociedade ocidental e mesmo oriental, né? Nós recebemos muitas camadas já de verniz. Quanto mais você vai se intelectualizando, quanto mais você vai recebendo, né, toda essa cultura, a aculturação, esse verniz social, a gente vai se afastando desses instintos. Porque aqui no Brasil nós tínhamos tribos, não sei se a gente tem ainda, mas tem tribos, claro, canibais, e tinha todo um significado. Ninguém estava preocupado se era carne humana. A preocupação era, eu preciso ter a coragem desse guerreiro que eu acabei dominando, eu matei, né, a beleza. Tem muito disso. E era cultural, né, que todo mundo, a gente... Era uma questão cultural. E os esquimós tinham muito disso. Quando eles matavam um inimigo, um outro guerreiro, eles abriam e comiam o fígado. Tinha todo um significado, mais do que coração. O fígado, né? O fígado. Então, faz parte da humanidade isso. Mas é que a gente você vai se intelectualizando, os seus instintos vão ficando, não que eles desapareçam totalmente, mas eles vão ficando cada vez mais em caixinhas ali, né? Restritas. Isso não quer dizer que, de repente, você vê o caso do pessoal que ficou lá nos Andes. Chegou uma situação limite. Né? E é interessante, eu estava vendo... nos Andes as pessoas precisam sobreviver, são os sobreviventes dos Andes. Para quem não sabe, foi um avião que caiu na década de 70, né? Década de 70, com a equipe de hóquei. A equipe de hóquei cai esse avião. Lá tem filme, tem livro, eu li o livro e vi o filme lá atrás. E eles precisam se alimentar dos não sobreviventes, porque eles precisam viver. Eles caíram numa região absolutamente inóspita, não tinha condição nem para encontrar. O avião, o indivíduo lá, o piloto, ele entrou entre duas
entre duas montanhas assim, ele falou, bom, eu vou entrar aqui no meio. E ele ficou numa região que ninguém conseguia ver nem nada. Agora, é interessante que teve agora... Neve, super nevado. Não tinha nada, não tinha aquilo, não... Frio absurdo. Não, frio absurdo, eles nem estavam preparados para isso, para encarar esse frio, eram os uruguaios, eles não estavam preparados para isso, mas é interessante que teve um documentário agora, tanto com coisas da época e com os próprios sobreviventes. Onde está esse documentário? Tem, eu acho que é HBO. Jura? Muito bom, dá uma olhada, eu assisti, acho que é HBO. Ou do Discovery, acho que é HBO. Tem cara de Discovery isso daí, mas eu vou procurar em todos. Vou procurar. Pode procurar, mas eu acho que é mais HBO. Se alguém souber onde é, escreve aqui no comentário que eu... Isso. Muito interessante. Eu assisti novamente, porque eu já tinha lido o livro, porque eu já vi coisas da época, eu já vi filme, e achei muito legal, porque foi entrevista com os sobreviventes que ainda estão vivos, porque alguns já morreram. E é interessante que eles chegaram numa situação, comeram chocolate, tentaram comer calçado, porque é couro, pensaram assim, mas não tem condição, você não consegue comer, aquilo não é macio, não dá para você e não faz digestão. Não vai digerir, imagina, você vai morrer. Não vai digerir, exato. E aí, eles estavam todos já desacorçoados, falaram, nós vamos morrer, né? Porque teve gente, uma parte que morreu da queda, teve outro. E é interessante que um deles fala assim, olha, eu estou com vontade de comer o piloto. É bem isso que ele faz. Aí já não era mais sobrevivência, aí era uma escolha no mercado. Hoje eu quero picanha. Não, ele falou assim, eu estou com vontade de comer o piloto, porque o piloto ainda, ele sobreviveu, ele morreu, eles não conseguiam tirá-lo das ferragens. Ele passou dias ali, Beto, preso naquilo lá, e eles não tinham o que fazer, você já imaginou? O cara falando e tal. Bom, outra história. E é interessante que ele fala assim, eu estou com vontade de comer o piloto. Aí todo mundo fala, o que é isso? Mas peraí, você está brincando? Ele falou, não. E esse indivíduo, que eu não me lembro agora quem é, não sei se é o Fernando, eu acho que é um deles, fala, olha, se nós precisamos de proteína. A água a gente está fazendo aqui do gelo. Nós conseguimos, tal, derrete, isso o quê? Nós temos que comer, porque teve gente que já morreu nesse período, porque não tem o que comer, sobramos nós, e aí os outros. Então, e outra, crua. Eles comeram carne crua, porque não tinha, eles tinham uma coisa que não tinha. E depois que você passeou por esse universo de experimentar um igual ao seu, é possível voltar atrás e parar? Esses sobreviventes, na condição deles. Lá, eles às vezes falam, que delícia, aquele ali, a milanesa seria incrível. Ainda tem desejo? Não, porque aquilo lá foi uma necessidade. Então, voltando para o Jeffrey, ele passa também, mas ele sempre foi canibal, você acha? Ou ele foi também nessa escada? Tudo foi sendo escada. A necrofilia já era o primeiro sinal. Exato. O canibalismo também. Ele já devia ter esse traço de curiosidade, porque nós temos muitos serial killers que não são canibais. Muitas pessoas que não chegam a isso, né? Então, ele tem que trazer um traço, pelo menos um interesse. E isso ele já demonstrou, né? Até por essas experiências, os ossos, de ficar, né, mastigando os ossos de animais. Começa assim... e outro detalhe também que eu esqueci. Lá na infância, ele começa a fazer experiência com animais. É outra característica de serial killer. Então, ele começa com os bichinhos, mata, enterra, tira, disseca, limpa os ossos. Ele começa a fazer isso com tudo, por lá, ave, cachorro, o que ele achava. Isso lá, ainda na infância, pré-adolescência. Então, isso é muito característica também, né, do serial killer. Mas ele já tinha... não é todo mundo, eu não tenho interesse. A maioria das pessoas não tem interesse. Como será a carne humana? Você tem repulsa. O pessoal do avião ali foi, assim, uma situação extrema, né? E você sabe que fome, ou você ficar num ambiente restrito, ou com muita gente, altera totalmente o comportamento do ser humano. Já tem N experiências com isso. Então, você, numa situação daquela, que você não vê perspectiva, porque chegar um ponto também, se eles continuassem comendo, né? E é interessante que um deles, esse Fernando, que é o que conseguiu sair de lá andando e chega, encontra uma pessoa para ajudar, porque senão eles iam morrer ali, né? Os que tinham sobrevivido, ele fala, olha, eu não sei se eu vou conseguir, então se eu não voltar, você pode comer o cadáver da minha irmã e da minha mãe, porque ele estava com a mãe e a irmã lá, já tinham morrido. Morreram depois, ficaram um período, porque depois ainda veio uma nevasca que matou mais um pessoal. Nisso morreu a irmã e a mãe. Ele chega e fala, olha, vocês têm a minha autorização, né, para comer o corpo da minha irmã e da minha mãe. Olha só, diz que não chegaram a esse ponto, não chegou nesse momento. Né? Mas isso virou repulsa, está lá
guardado, claro, Aquele foi também para viver, né? Então, é uma outra situação. Não é que ele vai fazer novamente, só se ele tiver uma situação idêntica, né? Agora, o Jeffrey, não, tudo isso é prazer. Não é porque ele foi obrigado, não é. Não, ali tudo dava prazer para ele. Experimentar a carne, beber o sangue, o odor do cadáver em decomposição, tudo aquilo faz parte do pacote. Porque realmente causa repulsa o odor de um cadáver. Fala, não, pode falar? E causa repulsa, não é todo mundo que pode ser perito criminal, que vai trabalhar em crimes contra a pessoa e examinar cadáver em decomposição, mas eu fazia isso muito bem. É um cheiro horrível? Mas isso não era o que mais me incomodava. E, doutora, ele começa a ficar... Ele tem momentos que ele se descuida. Por exemplo, tem esse garoto, o Conerag, que era um menino imigrante, talvez ilegal. Tal. Primeiro que ele vai morar num bairro de gente muito pobre. Então, também já foi meio estratégico para... Porque ali ninguém... Quem sumia aí, a polícia também não se interessava. Tem um erro. Ele matou 17 pessoas, se não matou mais, por conta de uma ineficiência policial da época, que não ligava. Doutora, ele começa, às vezes, a ficar meio descuidado. A sensação é essa que eu tenho, ou meio... Já estou com ganho... Confiante. Estou confiante demais. Inclusive, isso vai ser uma das vítimas que vai acabar entregando ele. Mas tem uma vítima específica, o Conerak, que é um menino lá de 14 anos. O que aconteceu? É um dos primeiros experimentos de zumbi dele. Exato. Então, quando ele vai para esse apartamento no subúrbio, claro que eu acho que o Dahmer, ele uniu o útil ao agradável. Realmente, ele tinha esse interesse por pessoas de cor, de pele diferente dele, ele tinha. E, claro, ele vai num local onde as vítimas são todas invisíveis, né? Periferia da periferia, hispânicos, latinos, negros, esses hispânicos, na maioria, todos ilegais. Então, a polícia, para tomar conta disso, claro. E esse é o caso típico, né? Que ele começa a ficar confiante, ele começa com essas experiências, então ele dopa as pessoas que ele leva. Esse garoto tinha 14 anos, faz a tal da trepanação, que ele aprendeu, uma abertura no crânio, enquanto o indivíduo está dopado, e começa a injetar substâncias, desde alvejante até uma série de outras substâncias, para criar o tal do zumbi escravo sexual, né? E ele, com esse interesse, ele acaba achando que o menino está lá, que ele já tinha transformado o garoto, e esse garoto, claro, num momento de lucidez, voltou da inconsciência, e mesmo ferido, sai para a rua. Né? E ele estava lá, já no bar, em outro lugar. O que acontece? É chamada a polícia, e ele, né, usa o ardil de falar, não, nós somos homossexuais, homoafetivos, ele é meu namorado, tal, e a polícia, entendeu? Por ele... né, por aquela figura dele, claro, um psicopata frio, tranquilo, e o menino já alterado. Ele mostra para os policiais as polaroids que ele já tinha feito, o que mostrava uma intimidade. Né? E tinha um corpo morto ali. A polícia não vê esse corpo. Não vê. Mas aquilo você vê o que você quer. Cara, aí, doutora, vamos lá. Eu não sei cheiro de cadáver, eu vou sentir que é um bicho morto, ou um vizinho lá não está prestando atenção. Agora, um policial entrar num apartamento que fede a cadáver, esse policial ele é coautor da morte desse Conerak. Porque é um descaso total. Entendeu? Bom, primeiro, que a polícia, vamos falar, vai 90 e... 80, 90. Afinal, gente, mesmo nos Estados Unidos, para você ter ideia, estava se formando ainda, né, esse conceito de serial killer, de psicopata. Entendeu? Estava lá o John Douglas ainda trabalhando muito, e foi nessa época, 91, 92, que veio o David Canter, que é um psicólogo inglês, que veio a trabalhar junto com o John Douglas para dar toda essa sustentação da psicopatologia, etc. Então, a coisa estava se formando. Então, não eram todos. Se o negócio estava se formando no FBI, as outras polícias, que lá é tudo municipalizado, né, eles nem tinham esse treinamento ainda. Isso aí foi depois, quer dizer, 91, que ele foi pego, acabou morrendo em 94, né, mas... e deve ter acontecido isso na década de 80 ainda, 88, 89, né, 89 para 90. Olha, o policial não estava preparado, entra em uma parte de racismo, claro, porque é o americano, loiro de olho azul, que está falando, o outro é um garoto, né, que eles falam multirracial, deve ser hispânico ou de uma outra
região, latino, muito provavelmente, e de uma periferia daquela. Essas pessoas não têm voz, não têm cara, não têm rosto, não têm voz, não têm desejo, não têm nada. Ilegais, ele estava ali, se ele não fosse parado, esse rapaz ele tinha um potencial de chegar aí nos seus 50, 60, 100 vítimas, como aconteceu na Colômbia, né, que foi um dos maiores serial killers, matou 200 crianças. Opa, esse vai virar um caso, então depois você vai me contar. Vai virar um caso. Então, isso é um absurdo. Quer dizer, tudo contribuiu. Né? A falta de informação, as pessoas entram, às vezes não tem mesmo um policial, a experiência de sentir o que é cheiro de cadáver em decomposição, o que não é. Olha, para você ter uma ideia, eu tenho um olfato muito legal. Eu trabalhava no litoral e a gente não tinha rádio. Então, eu atendia de Praia Grande a divisa com Registro. É uma área grande, eu ficava na estrada. Aí acontecia o seguinte, eu ia atender um caso em Praia Grande, quando eu estava voltando para Itanhaém, que era a base, eu chegava lá e falava, olha, entrou outro caso, eu tinha que voltar. Era bem essa situação. 1988, coisas da perícia. E eu passei pela estrada, a rodovia, ela tem aquela vala no meio, que separa as duas pistas, e ali é um matinho. Eu passei para atender, eu falei, gente, senti cheiro de cadáver. Falei para o motorista. Eu falei, ó, tem um cadáver, ó, cadáver aqui, está em decomposição, deve estar nessa vala aí. Ai, que isso, não senti cheiro de nada. Falei, mas eu senti. Fui, cheguei, passou acho que 1 hora, 2 horas, ligam. Olha, nós encontramos um cadáver em decomposição exatamente naquele local. Você vê, eu mesmo estando com um motorista, que era policial, um investigador antigo, né? Ele falou assim, não, eu não senti cheiro nenhum. Eu falei, mas eu senti. Então, entra até essa característica pessoal, Beto. Tudo isso contribui. Sim. Tudo, né? Até falta de experiência, né, do profissional. Tem isso também. E também o policial ali não estava nem, imagina, gay, imagina que negro, bairro de não quer, assim, isso não é nada. Quer saber, sabe? Isso aí sabe, é uma né? É um sub-humano, né? É um sub-humano que já misturou homossexualismo com latino, com pobreza, com não sei o quê. O cara nem fala, ele fala, olha, tudo bem, são sempre assim. Esses caras são todos assim. Tinha muito disso. Então, tudo contribui. Espero que tenha melhorado. Mas esse descuido dele, aí ele vai no crescendo. Como é que ele é pego? Me conta a história melhor. Exatamente por esse excesso de confiança dele, né? Que uma das vítimas que ele levou, ele achou que ele estava dopado o suficiente e ele não estava. E ele acabou fugindo. Mas aí já não era um garoto mais, já tinha mais idade, era um rapaz, porque tanto ele abusava de 32 anos, né? Adolescente, adulto, ele não tinha muita diferenciação para isso, não, né? O que tivesse ali à mão, o que ele se interessasse. Então, esse rapaz de 32 anos saiu pela rua nu, né? Já estava nu, porque ele fazia isso também. A primeira coisa é tirar as vestes da vítima. Né? Esse cara, ele algemou. Exato. Porque ele devia estar relutando, Beto, ele já não devia estar da maneira como ele achou que ele deveria. Porque ele dopava as pessoas, você sabe que isso também tem um efeito diferente. Para você é uma coisa, para mim é outra. Uma taça de vinho para mim é nada e uma pessoa para mim pode ser... Exatamente. Então, aquele esqueminha dele, o modus operandi, que ele foi aperfeiçoando, porque o modus operandi é racional, ele vai... Estava dando certo ali no local onde ele estava, só que ele subestimou a capacidade do rapaz. Ele não ficou dopado, saiu ferido, algemado e nu. E a primeira coisa também que faz parte, né, daquela assinatura dele é tirar a roupa do indivíduo. Né? E aí ele vai para a bebida, antes ele agrediu com um taco de beisebol, agrediu com halter, aí ele passa a ficar mais refinado, é isso que eu queria falar, ele vai se refinando, passa para dopar. E o rapaz saiu pela rua pedindo ajuda, e aí a coisa ficou diferente, porque era um homem, né, de 32 anos, não era um garoto que também não devia estar em condições, ferido. E aí chegam até ele e é aquela cena dos horrores, né? A casa, quer dizer, aí fica a coisa aberta. E incrível, né? O que mais chocou as pessoas é o canibalismo. Né? Todos se referem a ele como canibal, né? E ali é um conjunto, né? É um conjunto da obra. Eu não consigo botar... Tudo é horrível. Eu acho que, aliás, uma coisa é decorrente da outra, que é o início de tudo, que é sempre terrível. A polícia entra no apartamento e já para ele, é isso? O que acontece? Ele já me leva a polícia.
Sim, a polícia vai até o apartamento, ali não teve jeito, né? E ele também não teve como negar, porque aí policiais mais preparados, e aí descobriram aqueles horrores, né? De cabeça, pênis, bolsa escrotal, mãos na geladeira, parte de corpo no freezer, era uma carnificina. Na banheira, o americano, nesses apartamentos sempre tem banheira. Onde ele deixava o sangue sair. Sim. Ele começa a dar uma enlouquecida, porque daí ele começa por Exorcista 3 na televisão, porque esse rapaz que fica vivo conta, né? Porque os outros a gente não sabe como é que foi. Ele tinha uma coisa de ficar falando, esse rapaz ele relata que estava passando o Exorcista 3. Isso é da natureza... Ele vai piorando? Não, eu não acredito assim, enlouquecendo, né? Não, eu não vejo isso, não. Faz parte do pacote, Beto. É claro que ele não vai assistir, né, Disney, embora muitos assistam, né? Mas é um gosto pessoal dele. Ele criou uma cena para ele. Ele criou uma cena, e a cena, ele vai ali, naquele momento em que ele está com a vítima, né, tem muito significado. A assinatura dele tem muito significado, que é por onde a gente chega no cara. Então, até o filme de terror faz parte do pacote, entendeu? A decoração, tem vários tipos. Embora ali ele não era muito preocupado com limpeza, nós já temos serial killers que são extremamente, né, limpos, que limpa tudo, que tem essa coisa de higienização e tal. Tem outros que não. Ele, particularmente, tinha lá resto de corpo na banheira, fotografia, na cama, aqueles líquidos da decomposição estavam nos lençóis, quer dizer, era um negócio, ele estava ali, ele montou, né, a cena dos horrores para as outras pessoas, mas para ele tinha muito significado. Então, no fato, olha, para você ver, fizeram uma série de exames, passaram por psicólogos, psiquiatras, eu acho que foi uma estratégia da defesa, né, tentar colocá-lo como que ele tivesse um transtorno de personalidade, você imagina, esquizotípico, borderline e psicótico. Imagina se um borderline, por mais que o borderline seja difícil, não dá. Então, né? E não deu psicopata, né, doutora? Eu vi isso, então, vou te perguntar isso. Não, mas o que aconteceu? Nada disso foi considerado, né? Não. Na verdade, a promotoria derrubou, né? Apesar da defesa querer colocar ele como esquizotípico, não tem nada a ver. Borderline, gente, não é função. Porque assim, ele foi com borderline, personalidade esquizotípica, alcoolismo e psicótico. Alcoolismo. Por que não? Primeira pergunta, por que não dá psicopata? Eu acredito que a promotoria deve ter levantado isso. Tá? Outra coisa, Beto, 91 ainda se tinha muita dúvida, 94, não, 91, verdade, 94 quando ele morreu. Então, não se entendia muito bem o que era esse psicopata. As pessoas não sabiam se era um transtorno, se não era, que hoje não se considera mais. Só uma coisa, doutor, ele foi julgado em 92, ele morre em 92, né? Isso, ele foi pego em 91, foi julgado em 92 e morto em 94. Então, já havia essa agora, se você não sabia, Jeffrey morreu em 94, mas a doutora vai explicar por quê daqui a pouco. Então, tentaram jogar isso, que é um absurdo. Por mais que você pegue um borderline sem controle, não é isso que a gente vê, não tem nada a ver com isso. O esquizotipo é um transtorno. Transtorno de personalidade, nós temos 3 grandes grupos. Os esquisitos, que são os esquisitos mesmo. Então, é esquizotipo, esquizoide, né, o cara esquisito. Tem o impulsivo, e aí dentro tem o antissocial, o borderline, tá? E o último é dos evitativos. Denominação. O próprio nome já diz, a gente até já comentou sobre isso, né? Então, misturou borderline, que a característica é a impulsividade, com o esquizotipo, que é aquela introspecção, aquela dificuldade de se relacionar. Como é que pode ser tudo? Então, porque o esquizotípico é o quê? Uma pessoa esquisita, é isso? Uma pessoa que... Esquisita. Está muito ligado ao esquizofrênico. Por isso que é esquizotipo, ou esquizoide. Né? O cara... Quer dizer, nada a ver. Isso aqui não colou, embora... Não, o psicótico seria o quê? O psicótico é que tem síndrome... O psicótico é aquele que surta. É um louco. É o síndrome de perseguição. É o Mel Gibson. Pode ser, paranoide, tem delusão. O filme do Mel Gibson, Teoria da Conspiração, que ele acha... Isso, sim, paranoide. Coisas. Ele é um tipo... Ele tem transtorno de personalidade esquizoide,
esquizotípico. Ele tinha, e paranoia, era muito claro. Você vê que é um comportamento totalmente diferente. Não tem nada a ver. Para ele, não colou essa história, claro. Né? E muito provavelmente, eu não tenho detalhes do julgamento, mas muito provavelmente a promotoria chegou lá, levou um profissional que derrubou isso. Falou, olha, a gente não sabe o que ele é, mas isso ele não é. Não, sabe? porque não é uma questão assim, para você ele é bonito, para mim ele é feio. Não é uma questão dessa. No caso aqui, não dá para juntar os dois, né? Não dá, não dá. Como ter, você está falando que ele é fogo e água. Exato, não tem como. Num corpo só. Sabe? São coisas muito distintas, e a gente vê esses absurdos. Agora, o que eles perceberam dele? Que ele não tinha remorso, eles poderiam não chegar na psicopatia. E até ter essa definição, olha, ele é um psicopata, serial killer, assassino sexual, porque a coisa estava se formando ainda, estava se discutindo, mas eles sabiam que ele não tinha remorso, arrependimento, ele não se sentia culpado por isso, que ele gostava, sentia prazer. Isso ficou muito claro. E ele foi condenado a isso, ele pegou 17, prisão perpétua, pena de prisão perpétua, e deu 957 anos, 16 condenações de prisão perpétua, né? E que soma 957 anos de prisão, ele não sairia da cadeia. Eles definiram muito bem isso, ele não sairia, nem e sem direito a condicional. Então, lá nos Estados Unidos, a coisa pega. Não precisaria ter o nome, sabe? Ele é um psicopata. E aí os pais voltam, o pai ainda era mais presente, mas a mãe, que ela não via, não sei quantos anos, 10 anos, ela passa a ficar a mãe dele. Que passa, inclusive, a defendê-lo, não que ele não era um assassino, mas que essa comoção... Que ele merecia. Exato. Não que ele chegasse e falasse assim, não, sabe, meu filho não fez nada disso, porque ficou muito patente. Mas, assim, naquela condição, eu sou o pai, eu sou a mãe, e vou ficar do lado dele até o fim. Nem que seja para dar um bom advogado para ele. Eu quero acompanhar ele na prisão. Eles se abraçam, né, depois que ele é condenado. Tal. É interessante isso. Mas vou te falar, não fez diferença para o Jeffrey, não, viu? Esse negócio do pai e da mãe. Foi mais uma coisa do pai e da mãe. Aquela, sabe, sentimento de culpa, talvez por aquele momento em que ela tenha abandonado ele aos 18, que ela não fez o que deveria ter feito. Então, que agora era o momento, já que é mãe, de alguma maneira tentar se redimir disso. Então, foi muito mais uma questão do pai e da mãe do que dele. Porque ele, psicopata, né? Então, essa questão de abraçar, claro, faz parte também da máscara social dele, do joguinho que ele estava fazendo. Ele tem que aparecer, não pode chegar lá e refutar, porque as pessoas ficam comovidas. Então, tudo isso, a defesa, principalmente, aproveita, né? Essa reaproximação dos pais, esses diagnósticos absurdos, né? Que não dá para passar isso, pelo amor de Deus, né? Porque ele é o topo, Beto. Ele, Ted Bundy, esses caras que a gente conhece e fala muito, eles são top do índice da maldade, da perversão sexual, perversão em todo sentido. O índice da maldade é de quanto a quanto? É de 0 a 10? É de 0 a 22, se eu não me engano. E ele é o qual? De 0 a 22. Ele é o 22. 22 é psicopata, serial killer do tipo assassino sexual, porque o sexo, nossa, ele é quando tudo. você bota, ele é tudo. Quando você coloca, e aquelas outras perversões, necrofilia, canibalismo, né, sadismo, canibalismo, tá? E o fato de ter o sexo envolvido piora ainda mais, né? Muita perversão, porque vai contra a dignidade do ser humano. Né? Então, é uma questão que atinge a dignidade, essa questão do estupro, da violência no sexo. E aí ele falou, aí ele fica 2 anos na cadeia, e como é que ele morre? Então, você vê só que interessante, né? Na verdade, uma briga de gangue. Nos Estados Unidos, nas prisões, tem uma coisa que a gente, graças a Deus, não tem ainda, que é essa gangue. Gangue é um negócio... Mas tem uns grupos, vamos chamar assim, de criminosos comandando, né? Comandando, claro. Então, tem gangue, dentro da gangue tem subgangue, é bem por aí. Então, a gangue dos latinos, dentro da gangue dos latinos tem N. Dos negros, muçulmanos, não muçulmanos, dos brancos, né? Então, é um rolo. Na verdade, ele morreu espancado por um outro indivíduo negro. Mas talvez esse cara também estivesse se vingando dos negros que ele matou? Não. Pode ser. Pode ser uma aproximação que ele tenha, porque lá dentro a gente não sabe como que era o relacionamento dele. Ele foi assediar o negro.
Ele tem atração por negros, é verdade. Talvez ele pode ser também. Ele poderia ter feito isso, o cara, em função de saber tudo que ele já fez, porque ali também ninguém é santo, né? Se você já está numa penitenciária, não que todos sejam psicopatas tal, mas a história vai, né? E ele acabou morrendo espancado por esse outro negro. Eu esqueci, eu tinha até anotado o nome dele, tem o nome dele, tem até a foto dele. Eu vou mostrar. Foi uma questão racial, pelo menos é o que ele alegou. Muito provavelmente ele foi assediar, o indivíduo já sabia do histórico dele, ou já tinha uma animosidade, falar, pô, esse cara aí matava irmão, sabe, esse tipo de coisa. Né? Ainda mais gangue, que é muito forte, né, esse aspecto racial, Sim. Esse aspecto de etnia. E isso tem muito na cadeia. Constantemente eles estão se matando lá. Em função disso, porque ficam todos praticamente do mesmo grupo, não dá para você separar. E dentro da gangue tem subgangue, né? E é um rolo, né? Entre eles se matam. E quando ele foi morto, a mãe do Jeffrey pergunta: tá bom, agora vocês estão felizes? Eram isso que vocês queriam? Olha, talvez a família das vítimas, sim. Das vítimas, sim, claro. Sim. Não, e por isso que eu te falo, foi muito mais em função da culpa do que, sabe, essa atitude dos pais. Apesar que o pai parece que foi sempre mais presente, percebia as coisas dele, tentou dar um caminho para ele, não, vai para a faculdade, faz, não vai para a avó. Sabe, não foi assim uma família que largou mão. Mas se livrava do problema, né, doutora? A avó sacou que tinha coisa esquisita e falou: sai da minha casa. Mas também ela não vai... a avó já foi mais positiva, ela não sentiu o cheiro, mas ela falou, sai porque você está trazendo muito homem aqui, eu não quero. A gente acha que não sentiu o cheiro. Bom, também a gente acha. Né? Todo mundo se livra. É horror. A mãe cata o filho mais novo e larga o outro... Larga o rapaz, casa. O pai mas ainda... manda ele o pai estudar. prepara, vai para a faculdade, ainda tentou... Antes do problema que eles sabiam que era uma coisa. Eu não estou dizendo claro, mas quem convive... De jeito nenhum. Mas estou dizendo que eles também não foram omissos 100%, mas também não se ligaram ao problema maior que poderia estar acontecendo. Né? Não é como, e olha, é uma situação... A mãe do Daniel Cravinhos e do Christian Cravinhos, que vai no julgamento e fala: é meu filho, eu amo, mas ele tem que pagar pelo que ele fez e ele tem que ser condenado. A mãe isso é uma mãe que preza pela... Não, que está do lado do filho, mas fala, não, vai pagar. Justamente por estar do lado, né? Justamente por amar o filho, fala, não, ele tem que pagar e vai ter que mudar isso aqui. Não, eu acho muito forte esse no julgamento da Suzane, quando ela fala isso. Doutora, assistiu a série já, da Netflix? Do Dahmer? Já assisti uma parte, sim. Eu vou começar agora, que depois eu tenho comentado. Mas eles dão uma, sabe, meio romantizada, sabe? Eu não sei qual é o problema desse pessoal de mostrar a coisa crua. Eu acho que isso é um desserviço. Porque tem muita gente de cabeça fraca que acha depois que isso aí é um must, entendeu? Então, sabe, o indivíduo, coitadinho, foi por causa da mãe, foi porque a mãe largou ele, porque foi que eu não sei o quê, né? E quer levar o cara para casa e botar no colo. Não é isso, gente. Essas pessoas, infelizmente, não dá. Né? É interessante que ele não matou ninguém da família. Isso é um caso interessante, mas também não é o perfil dele, né? Ele não mataria, mas ele poderia matar experimentando, mas ele foi nos animais. É interessante. Então, eu vou assistir, ainda tem uma documental, né? Também a Confessional Tapes, que tem uma entrevista dele, contando. Eu quero ver essa primeira. Isso eu não vi. Tá na Netflix também, essa eu quero ver. Eu gosto sempre de começar pelo documentário e para a ficção. Documentário depois... que eu sem querer comecei pela ficção, para o documentário, que foi melhor ainda. Mas essa eu vou ver, como estreou agora. Daí eu te conto, vou fazer também um comentário depois sobre a série, mas eu queria trazer já o Jeffrey Dahmer, porque as pessoas estão pedindo exatamente que está esse frenesi com a série. Esse negócio. E agora vai ser do Hammer lá, hein? Que mais ou menos pelo caminho, né? Aquele rapaz... Tem ficção do Hammer? Do ator? Não, ficção não, eu sei que eu vi documentário. Da Discovery Plus. Os pais falam da família, eu também estou interessada em assistir. Prometido, a gente conversa sobre esse caso também. Isso. É um caso. Então, agora, infelizmente, nós temos pessoas assim. Ele pode aparentar alguma coisa em função da máscara social. Né? Então, entrevista, ele vai tentar dar uma justificativa, mas isso faz parte do pacote, Beto, né? Ele quer criar uma máscara e quer, se as pessoas perguntam, embora alguns chegavam e falavam, não, o Edmund Kemper
Ele falava mesmo, aquele que era um gigante, aquele cara enorme. Ele foi um dos que mais contribuiu para o E no Mindhunter Douglas. aparece super, na série Mindhunter, que é fantástica. Um gigante, que só o tamanho dele. Para Mindhunter, como é que a Netflix larga? Então, como é que... Exatamente. Uma série maravilhosa, fiel. É uma das melhores séries que mostra justamente o trabalho disso, né, do Criminal Profile. O Edmund Kemper, eles pegaram um ator que é igual ao cara, e o cara tem mais de 2 metros de altura. Ele era assustador. Não, sabe que eu quase cancelei minha assinatura quando eu soube que eles iam continuar essa série. Eu fiquei muito chateado, porque além deles me pararam uma história fantástica no meio, me largaram sozinho e falaram, fica aí agora com essa série de criança. Eu não quero a série de criança, eu quero o Mindhunter. Fiquei muito... Exatamente, é muito mais interessante. Continua. Gente, eles fazem uma... É intimidador e passa, né, na cena o receio do John Douglas, porque o cara, ele é um cara assim, ele não precisa abrir a boca, o jeito dele, ele vem todo, né? E faz sanduíche, gosta de fazer sanduíche, gosta de conversar com ele, você fala, um cara que, né, transou com a cabeça da mãe, da não sei de quem, é um negócio, tá assim. Ele é um fofinho, né? Ele é super fofinho, esse mas tem hora que ele se assusta. Está falando de outro serial killer aqui. Não, mas o olhar dele, porque ele tá todo assim, faz lanche e tal, mas tem hora que ele para falar, gente, o cara é muito bom, o ator é muito bom, e o outro, dá para você perceber que ele fica intimidado, né? Porque o cara é um gigante, né? Ele fala, pô, se o cara me pegar aqui, tchau, né? Ele fala até, né? Ele fala, não, eu tenho que estar, porque senão você vai ficar com medo, tal. Ele vem todo cheio de corrente, né? Muito bom, aquela série é muito boa. Então, mas o Dahmer, infelizmente, ele está nessa categoria de pessoas especialíssimas, ainda bem que isso não é a maioria, isso não ocorre todo dia, tá? Eles são uma minoria dentro do universo do crime, esses serial killers, mas eles existem, a gente não pode fechar os olhos e fingir que ele é fruto da sociedade ou ele é fruto de um trauma, não, a gente não tem isso. Claro. É isso que eu preciso deixar claro. Claro que nós temos pessoas que são, efetivamente, né? Mas ele não. Eu vou assistir a série e depois a gente conversa. Tá. Para trazer... eu estou terminando outra para trazer também. Agora eu comecei essas dicas de série que estão sendo legais. Então, doutora, eu queria te agradecer. Muito obrigado por ter... Vocês não sabem, mas eu falei literalmente na quinta-feira, 10 da noite, sei lá. Não, foi ontem, umas 3 da tarde, 4. Falei, vamos falar tal. E a gente está gravando super cedo aqui para colocar, se tudo der certo, hoje mesmo no ar, esse vídeo, porque eu achei que era legal a gente trazer quente assim. Muito obrigado, doutora, pela disponibilidade. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Beto. Mas o pessoal costumava muito escrever, desenhar, né? Espera um pouquinho. Bruna! Não. Se você vai ficar aqui, tem que ficar quieta. Não. Escuta o cachorrinho lá. Vem aqui, vem aqui. Não. Vou botar você para fora. Não. A Bruna, ela quer ficar aqui comigo, né? Mas ela não pode latir. Então, tem muito isso, a gente não sabe detalhes, porque para ela sair assim, ela pode realmente ter ficado incomodada com alguma coisa. Peraí, não tem jeito. Vou voltar, peraí. Os bichos. A Odete estava por aqui também. Odete, filha. Odete está por aqui. Eu te libertei a Odete para aparecer. Ela tem subido na mesa ali. É? Mas gato é mais tranquilo, né? Não late, né? Cachorro. Mas a Odete mia. Ela mia, durante a... Mas não, ela mia. Ela mia. Eu reconheço todos os miados dela, que é o discurso, que é a comida, o que é o carinho. Ou, cadê você que você me deixou por 1 minuto? Ela é uma coisa assim. Bom, mas daí a gente está falando que a mãe, que ela encontra, pode ter encontrado coisas que as pessoas desenhavam.